No vídeo de hoje nós vamos falar de um dos intelectuais mais revolucionários da história do pensamento ocidental. Mas era revolucionário para a sua época, porque o que o Adam Smith escreveu na Riqueza das Nações era diferente de tudo aquilo que tinha sido escrito até então sobre o pensamento econômico. Mas antes da gente passar para a síntese do seu pensamento, já vai deixando logo o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder as nossas próximas publicações. O Adam Smith foi um pensador escocês que viveu no século XVIII, o século do Iluminismo e da Revolução Industrial. Ele viu de perto o surgimento da Revolução Industrial e tinha contato com grandes iluministas, como o David Hume, que também era um pensador escocês. Ele foi professor na Universidade de Edimburgo e na Universidade de Glasgow. E nesse período, pessoal, ele publicou uma obra que também é muito importante para que a gente possa entender o seu pensamento. A Teoria dos Sentimentos Morais, que ele publicou em 1759, ela é a fundamentação teórica para a moralidade que está contida na Riqueza das Nações. A Riqueza das Nações é a sua grande obra, que ele começa a escrever depois de uma viagem que ele faz à França e tem contato com diversos iluministas franceses. E pessoal, aqui ele passa 10 anos escrevendo a Riqueza das Nações e publica essa obra em 1776. E aqui na Riqueza das Nações ele destaca duas características que para ele são essenciais nos seres humanos, que é a barganha e o interesse próprio. O Adam Smith nos diz que dentre todos os animais, somente os seres humanos são capazes de fazer barganha, ou seja, somente os seres humanos são capazes de negociar, de trocar objetos úteis entre si. E concordando com Rousseau, ele vai dizer que sim, nós agimos por benevolência, nós agimos por amor ao próximo. Só que na grande maioria das vezes, e esse é o traço mais distintivo do ser humano, nós agimos por amor próprio. Nós agimos visando atender os nossos próprios interesses. E enquanto que para o Rousseau isso era algo ruim, para o Adam Smith isso era algo muito positivo. E nós vamos já entender por quê. Na Riqueza das Nações, quando ele analisa o surgimento da economia de mercado, ele destaca três fatores importantes: a barganha, o dinheiro e o surgimento da fábrica. A barganha praticamente põe fim à autonomia, à autossuficiência dos indivíduos e das famílias. Isso porque quando os indivíduos começam a fazer trocas, começam a barganhar, a negociar, eles começam a perceber que eles não precisam produzir tudo que eles necessitam para sobreviver. Eles podem se especializar em fabricar alguma coisa, em construir, em fazer alguma coisa que seja útil para os outros, que ele possa trocar com essas outras pessoas para obter coisas que ele queira, que ele ache útil para a sua vida. E então, dessa forma, as pessoas começam a se especializar e as famílias não necessitam produzir tudo para sobreviver. Não precisam construir a própria casa, fazer o próprio alimento, tecer as próprias roupas. Elas podem fazer muito bem algum serviço ou algum produto e trocar com as outras pessoas por aquilo que elas precisem. Nesse processo, o dinheiro também é muito importante porque ele começa a simbolizar o valor que está contido no trabalho de cada pessoa. E então, a pessoa não precisa levar todos os objetos para o mercado para poder trocar com as outras pessoas por outros bens ou serviços. Ele, ao vender os seus serviços, ao vender os seus produtos, que ali está contido o seu trabalho, o dinheiro representa o valor do trabalho que ele empregou para construir aquela coisa ou para realizar aquele serviço. E então o dinheiro se transforma em um meio de troca muito importante, que faz com que todo e qualquer indivíduo possa ir ao mercado, barganhar, fazer trocas, fazer negociações. E aqui o Adam Smith nos diz que somente aquelas pessoas que são incapazes de trabalhar é que vão depender da caridade, porque qualquer pessoa pode desenvolver qualquer habilidade que seja útil para todo mundo
e ir para o mercado barganhar o valor do seu trabalho com o valor do trabalho de outras pessoas. E o terceiro fator que contribuiu para o surgimento e a consolidação da economia de mercado foi a fábrica. A fábrica elevou de uma maneira muito grande o grau de especialização das pessoas. Se antes uma pessoa se especializava em produzir um determinado bem ou realizar determinado serviço, com a fábrica a pessoa se especializa em uma etapa da produção. O Adam Smith nos dá o famoso exemplo da produção dos alfinetes. Uma pessoa, isso é um exemplo real, uma pessoa na época dele produzia de uma maneira muito dificultosa 20 alfinetes em um dia. Só que quando nós tínhamos 20 pessoas em uma fábrica produzindo alfinetes, vocês acham o quê? Que produzia 20 vezes 20, 400? 20 pessoas em determinada função, cada uma fazendo determinada etapa na produção do alfinete, produziam 48 mil alfinetes por dia. Não tinha como um indivíduo competir com a fábrica. Enquanto um produzia 20 alfinetes por dia, e olhe lá, a fábrica produzia com apenas 20 trabalhadores 48 mil. A especialização, então, se torna necessária para que a pessoa possa viver em uma economia de mercado. E se a divisão do trabalho é capaz de aumentar o nível de produtividade de uma forma exponencial, se aplicada a uma sociedade bem ordenada, ela é capaz de criar riqueza universal. E quando ele fala riqueza universal, ele está querendo dizer que todos vão se beneficiar dessa produção de riqueza, mas não está dizendo que todos vão ser ricos. O que ele está dizendo é que um pobre em uma sociedade como essa vai ter um padrão de vida muito melhor do que um pobre em uma sociedade que não tenha esse tipo de organização. E um pressuposto básico fundamental para que haja uma economia de mercado é a liberdade. O Adam Smith nos diz que em condições de perfeita liberdade, o mercado cria condições de perfeita igualdade. A Anderson Mastron acabou de dizer aqui que ele admite que existem desigualdades sociais, sim, mas o que ele está dizendo aqui é que o mercado cria as condições materiais para que todos, sendo livres, possam ir atrás de atender os seus próprios interesses. Se a pessoa quiser trabalhar para apenas manter um padrão de vida digno, ele vai, trabalha, é livre para realizar as suas próprias aspirações. Se ele quiser ser um bilionário, se ele quiser ser a pessoa mais rica, quiser produzir muitas coisas, quiser criar uma empresa muito grande, ele também é livre e possui as condições para que possa atingir esse seu interesse. O Adam Smith nos diz que a busca do interesse próprio é benéfico para toda sociedade. Só que as pessoas só podem ir atrás de atender os seus próprios interesses se elas forem livres. Aqui ele está criticando o Estado absolutista, que regula a vida das pessoas em todos os níveis. Numa sociedade em que o que vale é a vontade do soberano, é a vontade do governante, muito dificilmente nós temos produção de riqueza. O Adam Smith defende que somente uma sociedade que possui um mercado livre é capaz de produzir riqueza universal. Isso porque o mercado, com a sua lei de oferta e demanda, ele regula a produção de bens e serviços muito melhor do que o governo. O governo não tem que se interferir na vida das pessoas, não tem que interferir na economia. As pessoas devem ser livres para ir atrás do seu próprio interesse, porque assim toda a sociedade se beneficia. O que o governo tem que fazer é se ater às suas funções essenciais, que é defesa e administração da justiça criminal. Numa época em que nós tínhamos monarquias fortes e centralizadas, esse pensamento do Adam Smith era muito revolucionário. E dentre todas as suas ideias, nós podemos citar duas que se destacavam mais. A primeira
era o ataque que ele fazia aos privilégios econômicos e financeiros que o Estado dava a determinados setores da sociedade, a determinados setores da economia. De acordo com a sua teoria liberal, o Estado não tem que incentivar e subsidiar nada, nenhum tipo de produção, nenhum tipo de serviço. A sociedade tem que ser livre para que haja um mercado livre. Só assim nós vamos ter uma produção de riqueza que beneficie a todos. E falando em riqueza, a segunda ideia revolucionária, uma ideia que nunca tinha sido levantada antes, é a ideia de que a riqueza de uma nação não está na quantidade de metais preciosos que ela acumula, não está na quantidade de ouro e prata que o governante possui, mas a riqueza de uma nação está no trabalho em que todos os indivíduos produzem quando vão buscar os seus próprios interesses. Somente indivíduos livres, em uma sociedade bem ordenada, em um mercado livre, é capaz de produzir riqueza. E é essa riqueza que é a riqueza de uma nação. É a riqueza que é produzida pelo trabalho. E pessoal, aqui nós temos a teoria do valor-trabalho do Adam Smith, que adivinhem quem foi que pegou essa teoria para colocar na construção de todo o seu pensamento? Exatamente, o grande opositor do Adam Smith, o Karl Marx. Mas só que isso é assunto para um outro vídeo. Quando a gente começa a estudar um pouco mais aprofundado a teoria dos grandes pensadores da nossa história, a gente começa a entender a influência que existe entre eles. Muitos marxistas e socialistas hoje em dia não têm nem noção de que defendem uma ideia criada pelo pai do liberalismo econômico. Para a gente entender a nossa realidade, entender a nossa visão de mundo, é essencial que a gente estude e entenda a história das ideias que formaram a nossa sociedade. E se você está disposto a isso, se você gosta desse tipo de assunto, clica no primeiro link aqui da descrição e faz a sua inscrição no nosso curso de História da Filosofia. É um curso bem didático, bem sistemático, bem passo a passo, onde você vai estudar a filosofia desde o início até os nossos dias atuais. Nós já temos milhares de alunos estudando com a gente e, assim como eles, eu tenho certeza que você também vai gostar. O primeiro link aqui da descrição. Dúvidas? Coloque aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.